Vem aqui comigo e olha muito bem para essa carteira de investimentos que está aqui na tua tela, com essas divisões e esse patrimônio de mais de R$1,5 milhão. Essa daqui é uma carteira real de um investidor real que a gente recebeu aqui no nosso time de especialistas do Clube do Valor, que eu trouxe para o YouTube para a gente ver juntos qual é o grande problema e o grande erro nessa carteira de investimentos. Por isso que nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como é que esse cara está investindo hoje, qual é o grande erro por trás desse portfólio de investimentos e mostrar para vocês o que é que eu mudaria imediatamente no portfólio para que ele melhorasse a sua performance e sua relação de risco-retorno. Se você busca mais clareza na sua tomada de decisão dos seus investimentos, investir cada vez melhor, esse vídeo é para você. Bom, se você nunca acompanhou como é que acontece um processo de formação de carteira de investimentos, tudo começa desse jeito que está sendo mostrado no vídeo. A gente olha para o que o investidor está fazendo hoje e encontra formas, pequenos ou grandes pontos de mudança para ele melhorar a forma como ele investe. Então vamos olhar de forma direta e detalhada para essa carteira de investimentos, que tem ali seus 13% em renda variável, tem ações americanas, tem um pouco de fundos imobiliários, tem renda fixa e tem uma parcela aqui de outros, que dá quase 60% do portfólio dele. E se a gente dá uma olhada por cima em ativos por ativos em cada uma dessas classes, o que a gente vê, primeiro de tudo, é vários ativos diferentes aqui dentro de cada uma das classes. E uma das conclusões iniciais que a gente já tira aqui é que isso é uma carteira muito mais próxima da pulverização, tem pequenos valores em vários ativos diferentes e muito focada em produto, como se a solução dos problemas dos investidores fossem o novo fundo ser tipado ou um produto específico diferente que vai resolver a dor daquele cliente. E aí, quando eu fui conversar com esse cara aqui, dono dessa carteira de investimentos, abre aspas, ele mesmo falou: sou bem iniciante relacionado ao conhecimento de produtos, tenho muitos produtos e os meus resultados não condizem com quanto eu aporto. Ou seja, ele também estava sentindo essa dor de perceber que tinha muita coisa ali dentro e ele não tinha clareza necessariamente de qual fazia sentido para ele ou não. E o investidor estava preocupado mais especificamente com essa parte de COIs, que tem esses dois produtos aqui, cada um com mais de R$100 mil em aportes. E aqui a gente já vê claramente um problema gerado desse foco em produtos na carteira. É como se a solução do investidor fosse sempre o próximo produto. O ativo que não tem risco de perda, que pode ganhar na alta e na queda de algum índice dos Estados Unidos. Ou o fundo de private equity que tem uma promessa de rentabilidade muito mais alta no médio e longo prazo. E esse foco errado em produtos para resolver o problema dos investidores vem do conflito de interesse de quanto que esses produtos pagam de comissão para os profissionais que estão assessorando ali esse investidor. Porque afinal de contas, profissionais que são comissionados no mercado, eles têm diferentes comissões a depender do produto de investimentos que eles oferecem para os clientes. Então, por exemplo, aqui próximo de uma remuneração quase nula, você vai ver títulos públicos como os de Tesouro Direto e o próprio ações e ETFs e fundos imobiliários diretamente. Agora, aqui muito mais próximo das comissões mais altas, a gente vai ver justamente ativos de COIs, operações estruturadas, fundos de private equity, por aí vai. E são justamente esses ativos de COIs, de operações estruturadas aqui embaixo na parte de derivativos, de fundos de private equity que representam a maior parcela do dinheiro desse investidor. Ah, Felipe, mas eu acho que tem produtos aí que fazem sentido realmente, eles entregam uma remuneração maior para o investidor também. Então isso é bom para o assessor e é bom para o investidor. Na verdade, não é bem assim. E eu vou te mostrar outro exemplo dentro dessa carteira aí. Vamos olhar especificamente para a parte de renda fixa da carteira desse investidor, que está com cerca de R$410 mil. Dentro desses 400 e poucos mil reais, o que a gente vai ver são basicamente ativos de CRA, que são créditos privados, e debentures. E aqui já tem uma coisa muito curiosa. Para deixar todo mundo na mesma linha, a gente tem a possibilidade de investir em ativos protegidos pelo FGC na renda fixa, que é o Fundo Garantidor de Crédito. E o FGC pode cobrir até R$1 milhão de defaults que possam acontecer na renda fixa para o investidor. Então, se eu tiver R$200 mil investido no CDB do Banco A e o Banco A quebrar, eu, investidor, vou ter esses R$200 mil garantidos de volta pelo FGC. Só que isso não acontece no caso de créditos privados como CRA, CRIs e debêntures. E aqui já fica uma pulga atrás da orelha do investidor. Por que não colocar alguns ativos bancários para ter mais segurança e um retorno muito parecido na carteira desse investidor? E boa parte disso acontece voltando para essa imagem anterior, porque ativos de CRI, CRAs e debêntures costumam carregar uma comissão muito maior do que CDBs, LCIs e LCAs. Ou seja, o investidor ficou com mais risco na carteira, mas para quem vendeu esses produtos, isso foi tudo muito bom, porque a comissão foi mais alta. Ah, Felipe, mas a gente tá falando de CRI e CRAs de grandes empresas, é muito difícil delas quebrarem. E difícil é realmente, mas isso não quer dizer que não aconteça. O problema para CRIs e CRAs e debêntures é que se acontecer da empresa entrar em recuperação judicial ou algo parecido, o investidor que colocou o dinheiro naquele título ali pode perder todo o valor aportado. Ou seja, é um risco da ruína, de perder todo o patrimônio para ter uma taxa de renda fixa que é fixa. Por muitas vezes, ativos de crédito privado chegam a ter um risco parecido com o próprio risco de ações, onde o
investidor que vê a empresa quebrar, perde todo o capital investido. Bom, então aqui a gente já vê um problema que está acontecendo na parte de renda fixa do investidor. Segundo ponto, vamos ali para a parcela de outros novamente, onde a gente vê os ativos como os COIs, que o investidor falou que estava preocupado. Aliás, o dono dessa carteira não é a única pessoa que está com COI dentro do seu portfólio de investimentos. De 2014 para cá, esse tipo de ativo teve um crescimento muito acelerado na carteira dos investidores. Só que o retorno desse tipo de ativo não acompanhou. Logo após completar 10 anos, um estudo feito pela FGV mostrou que o resultado dos COIs está cada vez mais tímido, inclusive mostrando que apenas 4% dos COIs rentabilizou mais do que o CDI ali em 2022. Ou seja, para mais de 95% dos casos, o investidor vai acabar ganhando muito mais dinheiro colocando seu dinheiro num título público ali, no Tesouro CDI, do que investindo em COIs diretamente. E aí a gente olha para tudo isso na carteira e chega no grande erro que esse investidor está cometendo. Ele não tem uma estratégia clara. E para todos os investidores que não têm uma estratégia, existem dois caminhos possíveis a serem seguidos. O primeiro deles é seguido pelo cara que não tem estratégia, mas tem tempo para estudar os ativos. E aí esse cara vai acompanhar a notícia, vai ler relatório da empresa, vai virar aquele rato de ação. O segundo caminho acontece com um cara que não tem estratégia e também não tem tempo para se dedicar a estudar o mercado financeiro. Normalmente esse cara vai contar com um profissional para ajudar ele na tomada de decisão, o que não é um caminho ruim necessariamente, senão o Clube do Valor não existiria. A gente ajuda pessoas a investirem de forma profissional. Só que o problema maior é quando esse profissional que ajuda os investidores acabam sendo remunerados por comissões de produtos. E aí a gente encontra diariamente, semanalmente, mais e mais carteiras de investidores como essas aqui. E para fazer um disclaimer novamente, isso quer dizer que todos os profissionais, assessores de investimentos que são comissionados são profissionais ruins? Não, não é isso que eu quero dizer. A nossa bandeira aqui é sempre contra o modelo de comissão para os profissionais. Desde que o Clube do Valor foi fundado lá em 2016, a gente acredita no modelo de fee-based, que basicamente cobra uma taxa transparente, independente de qual seja o rol de produtos indicados. E aí sim, com esse alinhamento de interesses de prestador de serviço com o investidor, fica muito mais fácil montar uma estratégia de carteira e não ficar preso ao próximo produto que vai ser muito bom para a carteira. Então, dito isso, vamos para a terceira seção do vídeo, que é o que eu mudaria imediatamente nessa carteira de investimento. E o primeiro passo é entender quem é a pessoa, quem é o investidor, quem é a família da pessoa que está por trás investindo aquele patrimônio. Esse investidor aqui é um empresário que estava muito bem na carreira com a empresa dele voando, com um patrimônio líquido de aproximadamente 1,5 milhão, como a gente viu, uma capacidade de aporte de R$20 mil por mês, e ele tem um objetivo muito claro, que é se aposentar em 10 anos com uma renda passiva de R$40 mil por mês. Dito isso, vamos usar uma ferramenta de cálculo de independência financeira para fazer essas contas. Vamos imaginar que esse investidor vai ter uma taxa anual de retorno acima da inflação de 6%. Para que ele consiga gerar uma renda de R$40 mil por mês, como ele declarou que quer, ele precisa chegar num patrimônio aproximado de R$8.200.000. Feito isso, vamos para a parte 2 dessa planilha aqui, que é perceber quanto ele tem de patrimônio já nesse momento, R$1,5 milhão. E se esse patrimônio também crescer a uma taxa de 6% acima da inflação anualmente, sem aporte nenhum, ele levaria cerca de 30 anos, 29 anos para chegar no patrimônio de R$8.200.000. Agora, conseguindo fazer os aportes de R$20 mil, como ele disse que conseguiria, ele demora pouco mais de 13 anos para chegar nesse objetivo. E aqui a gente já tem uma primeira reflexão que nem tem a ver com investimentos ainda. Esse cara precisa ou acelerar um pouquinho o ritmo de aportes dele, ou esperar a aposentadoria dele em pouco mais de 10 anos, 13, 14, 15 anos. Inclusive, essa planilha de independência financeira vai estar aqui no primeiro link da descrição do vídeo para você fazer download e para que você também faça as suas contas da tua realidade. Beleza, feito o cálculo de independência financeira desse investidor, vamos para as alterações da estratégia macro da carteira dele. Na reunião ficou acordado que esse cara tem um perfil mais arrojado de investimentos e que a carteira dele vai virar 100% renda variável em proporções parecidas com essa. E aí aqui a gente pode usar uma planilha de simulação de carteira para ver quanto um modelo como esse teria rendido no passado. Se a gente colocar as proporções exatas em cada uma dessas classes de ativos, utilizando as estratégias que a gente desenvolveu aqui no Clube do Valor, olhando para o passado, o que a gente vai ver é que já líquido de inflação e até da taxa de administração pelo serviço, a carteira desse investidor teria rendido pouco mais de 7% ao ano. Só que mais importante do que o retorno obtido é a pior queda que essa carteira teve nesse histórico de praticamente 20 anos, que foi de menos 20%. E é muito importante que o investidor olhe para isso e entenda que o perfil de risco que ele está adotando pode vir a trazer quedas parecidas no futuro também. Estando confortável com isso, ele tem perfil de investidor, segue com uma alocação como essa. Dito tudo isso, a carteira desse investidor vai sair disso aqui para isso daqui. E agora sim, sabendo exatamente o que fazer, quando comprar e quando vender um ativo. E é claro que num vídeo de 10, 12 minutos como esse aqui no YouTube, eu não consigo te aprofundar cada um dos detalhes de cada um dos ativos dessa carteira. Por isso, se você já é investidor e quer saber se a tua carteira está bem alocada, está com estratégia condizente e quer ter uma segunda opinião de um dos nossos especialistas aqui do Clube do Valor, você pode se inscrever nesse link aqui em cima para uma análise
análise de carteira gratuita, onde a gente vai doar 1 hora de um dos nossos especialistas do nosso time de investimento, para que ele faça esse trabalho junto contigo, personalizado para você. Preencha esse formulário aqui desse link ou aqui embaixo na descrição do vídeo, que se fizer sentido para ti, a gente vai te ligar. Dito tudo isso, eu preciso sempre reforçar que o trabalho que a gente faz de investimentos, produzindo conteúdo aqui com vocês, e a tua mensagem de falar para o teu colega, para o teu amigo, para o teu familiar, de que existe uma forma mais eficiente de investir, se torna cada vez mais importante, porque carteiras como essas aqui aparecem diariamente, semanalmente, e a gente precisa falar sobre investimentos mais eficientes, muito ainda no Brasil. Por isso, se você quer continuar aprendendo aqui no YouTube, você precisa assistir esse outro vídeo aqui que eu te mostrei 4 fundos imobiliários que estão ao mesmo tempo muito baratos e pagando muito bons dividendos esse mês de abril. E se teve pelo menos uma informação que fez sentido aqui para você hoje, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal Seu Dividendo, que eu tô esperando no próximo conteúdo.